Com grande alegria que damos início a mais um webinar promovido pelo consórcio RedCap Brasil. Além da participação da equipe do consórcio RedCap Brasil, representada hoje aqui pela Jéssica Crivellari, Márcia Nagumi e Sara Salcedo, também vamos contar com a presença de 3 convidados muito especiais, a doutora Natália Nadolago, a doutora Liz Campos e o Adalberto Garcês, que fazem parte do time do REDONE, que é o Registro Brasileiro de Doenças Neurológicas, que é uma iniciativa pioneira da Academia Brasileira de Neurologia. O desejo de realizar um webinar com o time do REDONE surgiu durante uma reunião que tivemos algum tempo atrás com a doutora Doralina, que atualmente é a coordenadora desse grande registro. Durante essa reunião, nós ficamos muito entusiasmadas com a infraestrutura desenvolvida para esse registro e hoje, finalmente, chegou o dia dos nossos convidados compartilharem um pouco dessa experiência incrível conosco. Doutora Natália, doutora Liz e Adalberto, muito obrigada mesmo por aceitarem o nosso convite. É um grande privilégio poder contar com a participação de vocês. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra para a Jéssica, do consórcio RedCap Brasil, que irá dar as boas-vindas e apresentar os nossos palestrantes. Muito obrigada, Kátia. Olá, boa tarde a todos. Então, nossos palestrantes de hoje serão a Natália Brunzato Medolago, enfermeira especialista em pesquisa clínica, mestre e doutora em fisiopatologia em clínica médica pela Unesp, e atualmente ela é coordenadora de pesquisa do REDONE, da Academia Brasileira de Neurologia e gerente de projetos da Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, o Adalberto Garcia Garcês, que é engenheiro industrial e especialista em tecnologia da informação, com especialista em administração de redes, PHP, Delphi, Python, JavaScript, HTML e Linux, e atualmente é responsável pelo desenvolvimento da plataforma REDONE, da Academia Brasileira de Neurologia. E, por fim, teremos a doutora Liz Campos, que é médica neurologista com doutorado pela Universidade Federal de Sergipe, é coordenadora do curso de medicina da Universidade Tiradentes e vice-coordenadora do REDONE. E para todos que estão curiosos sobre os próximos temas dos webinars do consórcio RedCap Brasil, a agenda do segundo semestre de 2023 será disponibilizada em nosso site em breve. Sem mais delongas, Natália. Boa noite, equipe do RedCap. Mais uma vez eu gostaria de agradecê-los pelo convite, pela oportunidade da gente falar do REDONE, que é uma iniciativa desafiadora, né? Eu acredito que para todas as equipes de pesquisa que tentam trabalhar com dados, né, com coleta de dados, estudos de registro, a gente sabe o desafio que é. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar, né, que a gente está tendo de poder falar do REDONE. A plataforma REDONE, ela foi concebida para materializar aí a missão e a expectativa da ABN de estimular, a ABN, Academia Brasileira de Neurologia, a gente fala sempre, a gente usa a sigla, né? Na tentativa de estimular aí a pesquisa em doenças neurológicas e utilizando a sua capilaridade nacional, né, essa abrangência que a ABN tem no Brasil todo, por meio dos seus membros, né, os seus associados, colaboradores e pesquisadores, e também comunidade de pacientes, que tem a ABN como autoridade nacional em neurologia, né, que sempre está consultando. Isso foi uma coisa que permitiu que o REDONE tivesse essa capilaridade. Então, facilita, a ABN acaba sendo uma facilitadora entre esses atores, né, para conseguir esses dados. Então, essa iniciativa, ela teve início oficialmente em 2016, mas ela já vem sendo planejada há muito tempo, né? A sua idealizadora, a professora Doralina, que não está com a gente hoje, mas é a coordenadora do REDONE, como a Kátia já colocou. Então, essa foi a grande iniciativa da ABN no sentido de estimular
coleta de dados, informações epidemiológicas das doenças neurológicas e como ela se distribui, como ela está no território nacional. Então, assim, né, qual que é o objetivo do Redoni? Determinar, né, o perfil epidemiológico dessas doenças nas 5 macro-regiões. Como eu falei, a gente tem um desafio muito grande, a gente não conhece não só das doenças neurológicas, isso eu acredito que seja um desafio para qualquer área terapêutica, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de obter dados epidemiológicos fidedignos, a gente não tem uma base de dados nacional que consegue reunir todas as doenças. Então, esse também foi um grande estímulo para a ABN desenvolver essa iniciativa. Então, quando a gente pensa nas 5 macro-regiões, como que as doenças se comportam de maneira diferente? Então, como que elas se distribuem em território nacional, né? E aí, considerando isso, a missão do Redoni, o que a gente, né, tem como missão é produzir dados e produzir resultados com esses dados que impactem nas decisões de saúde pública e políticas públicas, né? No âmbito nacional e também na qualidade de vida dos pacientes. Acho que esse é o nosso propósito maior. Essas políticas acabam refletindo neles, e a melhoria da qualidade de vida deles é o que é o grande objetivo final. E para isso, a gente, né, o que a gente quer ser? A gente quer ser uma referência, né, em coleta de dados sistematizada e perene, porque não é simplesmente coletar dados e coletou e acabou. Não, ela tem que ser perene. Como é que está esse paciente? Como é que ele evoluiu na sua doença? A gente sabe que são doenças crônicas, né? Medicações, o que se usa, o que está se usando. Então, a questão de ser perene é muito importante. Tem alguém que quer falar? Acho que tem um microfone aberto, não sei. Não? Posso prosseguir? Por favor. E podemos prosseguir, tá. Então, a gente tem, né, como valores do Redoni, trabalhar com ética, com transparência, a gente está sempre divulgando as coisas na nossa página, qualidade, compartilhamento e profissionalismo. E qual que é a nossa grande expectativa, né? Como que é a nossa missão? Está dentro da missão. Ter esses resultados vindos de um tamanho amostral representativo da nossa população, que a gente sabe que tem uma diversidade genética singular e a gente sabe que isso nos privilegia a gente sai na frente de muitos países em relação a estudos, né? Tamanho amostral e tal, principalmente pela nossa diversidade genética. E com esses resultados, tem respostas baseadas em evidências para pautar gestores e, principalmente, como eu falei, atender às necessidades dos pacientes. Lógico, também estimular as pesquisas na área de neurologia, mas o nosso grande objetivo final é o paciente. Sabendo disso, né, considerando isso, a gente sabe que a gente atende um preceito básico do SUS, que é a integralidade, né? Atender o paciente em todas as suas necessidades. E o princípio da integralidade, ele pressupõe também a articulação, né, da saúde com outras políticas públicas, com a gestão pública, né, uma atuação aí intersetorial entre as diferentes áreas e ter uma repercussão muito maior para a qualidade de vida dos pacientes. Bom, a gestão do Redoni, ela é feita pela Comissão Interdepartamental Diretora, que a gente chama de CID, né? E ela foi instituída pelo presidente da ABN por meio do ato administrativo número 7, em 2020, e a atual CID, né, que a gente tem, ela é composta por esses membros que vocês estão vendo aí, doutora Doralina, como disse a coordenadora, a doutora Alice, que está aqui com a gente hoje, sempre vai mudando, né, de 2 em 2 anos essa comissão. Também a gente tem secretários, um representante sempre do DC, do Departamento Científico de Neuroepidemiologia, uma pessoa que trabalha especificamente, que também é um membro da academia, um neurologista, que trabalha na parte da inovação e tecnologia, um representante para parcerias nacionais e internacionais, porque o Redoni também trabalha junto em parceria com outros registros internacionais, a gente sempre busca fazer essa comunicação, essa articulação. A Liz, acho que depois vai falar um pouco isso, a doutora Liz tem dados interessantes sobre isso. Aspectos éticos e legais, o Dr. Carlos Michaelis é advogado, então eu não sei se só tem pessoas da área da saúde, eu acredito que não,
porque eu convidei colegas advogados para estarem aqui hoje, a importância também de estar pautado na questão ética. Nós estamos lidando com dados, nós temos o quê? A LGPD, que é a Lei Geral Lei Geral de Proteção de Dados, que nos rege e que a gente precisa estar dentro dos seus preceitos para trabalhar com dados de pesquisa também, né? E não só dados de pesquisa, mas como dados dos usuários. E a parte técnica, né? A gente dá o suporte técnico, eu e o Adalberto, nós temos uma pessoa nova na equipe agora, que é a Luciana. Bom, sobre o sistema, o Adalberto vai dar mais detalhes técnicos para vocês, mas de uma maneira geral, é um sistema de gerenciamento de dados, gerenciamento de estudos. E aonde está o REDCap? Então, por trás do sistema do Redoni, onde vocês veem a carinha do Redoni que eu vou mostrar para vocês, da plataforma, está o REDCap. Então, todo o sistema está pautado na coleta de dados e a inserção do banco de dados no REDCap, né? Então, o REDCap ele nos permite atender as demandas de cada projeto, adaptando com o que cada projeto precisa e também na análise de dados que cada projeto tem necessidade ou que o pesquisador responsável tenha necessidade. Então, esse é o nosso grande, né, vínculo com o REDCap. Então, onde vêm os dados? Podem vir de hospitais, podem vir de centros de pesquisa, podem vir de consultórios. Então, independe da instituição, é pública, privada, as pessoas elas entram no sistema, se cadastram, inserem dados dos seus pacientes, isso é livre. Inclusive, a gente tenta estimular muito, e é o que a gente quer, a interação dos pacientes. A gente gostaria que o paciente tivesse essa autonomia para colocar os seus dados também. Então, isso foi uma coisa que o Redoni se preocupou muito. A participação e a interação dos pacientes, junto também com associações de pacientes. Fazemos reuniões com eles, fizemos reuniões para mostrar o Redoni, e as sugestões deles são muito bem-vindas sempre para a gente melhorar a plataforma para conseguir atender as necessidades que eles colocam para a gente. Então, isso é muito importante. O paciente é um ator muito importante para a gente. Você fala assim, Natália, isso já é o esperado. Mas a gente sabe, quando a gente fala em plataforma de dados, sempre vem do pesquisador, da equipe de saúde, por que não do paciente? Quem mais conhece sobre ele do que ele mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação constante do Redoni. Então, como que a gente compõe os registros? Então, aqui é um exemplo para entender. Eu acho que vou passar o próximo slide, fica mais fácil. O registro, por exemplo, de neuromielite óptica, a gente procura, cada patologia tem um registro brasileiro, um registro nacional. Então, o registro brasileiro de neuromielite, ele reúne dados que são comuns a vários registros, vários estudos na área de neuromielite que estão no Redoni. Então, essas informações, elas permeiam de cada estudo, elas vão compor o registro. Então, todos os estudos de neuromielite que são propostos para o Redoni para, né, ser inserido na plataforma, vão ter informações comuns e são dados epidemiológicos, né, desses pacientes que vão permear e construir o registro brasileiro de neuromielite óptica. Isso é para neuromielite, mas para distonias também funciona assim, ou para esclerose múltipla também vai funcionar assim. Então, qualquer registro de qualquer doença neurológica vai ser composto por todos os estudos que estão dentro da plataforma. Os acessos são diferenciados. Então, assim, a gente tem usuários diferentes. A gente tem um usuário, né, que é gestor, então quem faz a administração da plataforma, né, a equipe técnica e os coordenadores, né, do sistema. Tem um acesso para o paciente, tem um acesso para o médico, pesquisador ou profissional de saúde. Bom, então, quando vocês entrarem na plataforma, né, eu vou colocar depois, eu vou deixar o endereço para vocês, então qualquer pessoa pode se cadastrar, vocês vão ter esses dois usuários, então pode ser o médico, o paciente ou um profissional de saúde pode se cadastrar na área de médico. A gente procurou que cada, né, funcionalidade na plataforma integrasse tanto pesquisadores, quanto colaboradores, quanto pacientes.
Lógico que pesquisador e colaborador está dentro do usuário médico, mas eu vou explicar melhor nos próximos slides como que um usuário conversa com o outro. Isso foi um desafio desenvolver, o Adalberto pode até, isso foi obra dele, fazer essas pessoas conversarem pelo sistema. Vamos passar aqui. Bom, então aqui eu estou entrando no login de médico, né? Eu entrei no usuário médico. E aí o médico, quem é essa pessoa? Pode ser um profissional de saúde, pode ser, né, pesquisador. A gente usou o usuário médico porque os membros da academia são associados, são profissionais médicos, né? Então acaba tendo essa denominação de usuário. O médico ele pode ser o pesquisador, e quem é o pesquisador? É aquele que propõe o estudo, é o responsável pelo estudo. Ele vai propor o estudo na plataforma. E esse pesquisador ele vai convidar tanto seus pacientes para participarem do estudo, quanto os seus colegas, outros médicos, outros profissionais, para inserirem dados de pacientes. Então, quando ele convida o seu colega médico, esse colega médico passa a ser o colaborador. E também, o que acontece? E aí, a gente, né, fomentando esse ciclo virtuoso, a gente tem o pesquisador pode ser colaborador de um estudo de um outro médico, e um colaborador pode também vir a ser pesquisador e propor um projeto. Os acessos são diferentes. Então, quando eu entro como colaboradora, eu vou entrar lá no Redone, eu fiz meu cadastro, eu entro. Eu tenho 3 modalidades. Eu posso convidar um paciente, eu posso receber um convite do paciente, ou eu posso validar um autorrelato de um paciente. O que é validar? Eu vou inserir os dados, o paciente preencher um autorrelato no usuário dele, e eu vou validar as informações como médico dele. Então, essa é mais ou menos assim que aparece no sistema, tá? Então, quando entrar, o médico vai ter essas 3 opções. E aí, o login do paciente. Então, o paciente também tem essas 3 opções de modalidade, porque ele pode convidar o médico dele para inserir informações dele no estudo, ele pode receber o convite de um médico, olha, paciente, tem um estudo, você quer participar? Ou ele pode responder um autorrelato, né? Um questionário de qualidade de vida, alguma coisa assim. Então, essa é a área do paciente, onde a gente vê essas 3 modalidades. E uma coisa interessante é que eu queria frisar aqui para vocês, é o termo de consentimento. A gente tem 2 opções, o termo de consentimento digital e o digitalizado. A gente sabe a dificuldade dos pacientes também em assinar termo digital. Então, o médico pode imprimir um termo, pedir para o paciente assinar e fazer o upload na plataforma. E aí passa por uma aprovação. A gente, como gestor da plataforma, aprova, se tiver tudo ok, assinado, libera o formulário para o médico preencher as informações. Tá? Então, tem essas 2 opções. E o mais importante é que dá autonomia para o paciente retirar o consentimento. A plataforma permite que ele entre no seu cadastro, no seu acesso, e ele tem lá todas as opções para ele colocar, retirar, saber, né, quais as pesquisas que ele participa e retirar o consentimento a qualquer momento. Então, quando a gente vai preencher qualquer pesquisa, esses são mais ou menos assim a carinha que aparece, né? Lógico que é adaptado ao projeto, mas é o REDCap por trás. E a base legal e regulatória do Redone. Isso é uma coisa importantíssima para qualquer registro de doença. A gente tem um projeto base, né, que a gente focou na questão das políticas públicas e a importância de ter um registro de doenças neurológicas, e aí a gente colocou o CID de G00G99, que é o CID de doenças neurológicas, para aprovação ética. Então, o projeto da plataforma, diferente dos projetos que são submetidos a ela, que também tem que ter a aprovação do CEP. Termo de uso, né, que aí, né, para todos os usuários, independente de ser médico ou paciente, então tem que ter o termo de uso, como a gente entra em qualquer plataforma, e isso está, né, principalmente por conta dos dados sensíveis, né, os nossos dados pessoais são colocados lá, e isso está pautado na LGPD, assim como a política de privacidade, que fala como a gente trabalha na confidencialidade, compartilhamento e segurança dos dados. E um documento de governança, que é um documento institucional que define as metas, a operação, os padrões internos de operação, etc. Então, esses são os documentos que pautam o Redone.
Dentro dessa política de compartilhamento que eu mostrei para vocês no estudo, esses são os dados que são compartilhados entre todos os estudos e que compõem o registro nacional, tá? Aqui é só eu não vou entrar nos detalhes dos dados, mas são dados epidemiológicos. Como utilizar o Redone? Como submeter um projeto? Um projeto pode ser submetido pelo Redone, a princípio tem que estar em colaboração com algum coordenador, o coordenador, né, do projeto tem que ser membro da ABN, ou estar parceria com alguém para utilizar a plataforma. Então, ele submete para o Redone, a gente faz uma avaliação, tem toda uma documentação que a gente precisa, submete nesse e-mail, a gente avalia, faz os questionamentos, constrói o formulário, pautado nas necessidades que o projeto coloca para a gente. Isso aqui são as pesquisas em andamento atualmente na plataforma, acho que a doutora Liz vai entrar mais detalhes sobre isso, e se alguém quiser saber mais detalhes do Redone, é só acessar a página da ABN, abneuro.org.br, neste cantinho superior esquerdo, está lá o Redone, tem várias informações do Redone, tem os nossos webinars que nós já fizemos, explorar e mandarem perguntas. Obrigada, agradeço a oportunidade mais uma vez. Muitíssimo obrigada pela apresentação, Natália. Adalberto, então, quando você quiser iniciar o compartilhamento da tela e a sua apresentação, fique à vontade. Boa tarde, sou Adalberto, UTI do Redone. Minha apresentação é sobre a infraestrutura tecnológica e integração com o REDCap da plataforma Redone. O Redone está composto por un sistema operativo base Linux, Ubuntu, base de datos usamos en MariaDB, Apache como servidor web y framework de desenvolvimiento en PHP Symfony. Todo eso integrado a un REDCap. Todo software libre. Por detrás de todo eso, también he utilizado otras herramientas para mejorar la parte visual, la integración y todas aquellas tecnologías en general que se utilizan en la web, en la internet. Y como también para el análisis de datos, ciencia de datos y desenvolvimiento de operaciones, otras herramientas también importantes como Redis para caché de datos, mejorar la interacción, la interactividad, o Python para análisis de datos, etc. E como fica inserido, então, o Redone dentro do ecossistema digital? Não solamente, não é questão só de tecnologia ou de infraestrutura, também é importante questão de políticas, de acessibilidade, infraestrutura, conectividade, cibersegurança, inclusão digital, ter em conta os pacientes e quais são as dificuldades deles para acessar a tecnologia. E tudo isso deve ficar também dentro de los términos de uso y la política de privacidad del sistema, que ya fue también tocado el tema con Natalia, y también es importante que identifique un Redone dentro de todo este ecosistema y inserido dentro de estas políticas en general. Entonces, ¿cómo funciona el REDCap con un Redone y un Redone con un REDCap? Todo es integrado a través de las APIs que son disponibilizadas pelo REDCap. Nós, dentro do Redone, não temos modificado nada dentro do REDCap. Ele fica integrado, como bem original. Só a gente consegue toda a integração usando as APIs. Isso dá grande facilidade e grande liberdade para a gente conseguir resolver as dificuldades que estão apresentadas. Como foi também falado pela Natália, o Redone tem dois usuários principais, médicos e pacientes. Tendo em conta como es la interacción entre esto, es que es desenvolvido no Redone todo el ecosistema en general, cómo es enviado o aceptado por los pacientes y por los médicos los diferentes estudios, cómo se da la participación, la interacción entre este tipo de usuarios. Es importante señalizar que los TCL asignados están enviados a los emails de un médico y de un paciente, así como fican almacenados dentro de un Redone. Los cuestionarios son liberados para preenchimento solo después de haber sido aceptado el TCLE pelo paciente. Y nos estudios de estos relatos, algunos datos validados pelo médico luego após autorización explícita del paciente. Sobre esto voy a ampliar a continuación. Estos son ejemplos de un estudio de autorrelato dentro del sistema. Aquí pueden percibir encima lo que es visible para el paciente, mas a la hora de diseñar el formulario tengo una variable a más. En este caso es la validación de un médico. Caso este paciente solicite de que él autoriza que sea
revisado pelos médicos seu questionário de autorrelato. Assim, ele autorizar, é informado para o médico, que ele foi convidado pelo paciente, seu paciente em este caso, para validar su estudo de autorrelato, y fican las instrucciones en el mail de un médico y así cómo accesar este cuestionario. Esta integración es feita dentro del mismo REDCap colocando palabras claves que consiguen identificar cuándo es que esta variable precisa revisar un pelo médico. Esto es integrado dentro de un sistema y una vez que esto es detectado dentro de un redone, es construir un formulario a partir de ese mismo formulario de un REDCap, trazando todos los datos del diccionario de datos y las respuestas del paciente, permitiendo entonces que un médico pueda validar la respuesta del paciente y así mismo a un médico enviar esta respuesta es salvada de vuelta dentro de un REDCap. O sea, es un ejemplo de cómo con un mismo formulario es accesado por dos usuarios diferentes, manteniendo la misma respuesta dentro del mismo conjunto de datos. Esto es un otro ejemplo donde es posible a través de un REDCap tracer los datos, transformar ellos, unificar por región, por estado, así la gente precisar y disponibilizar en un formato de datos más acorde a lo que precisa el pesquisador o la investigación en ese sentido. Este es otro ejemplo también de la integración. Por ejemplo, para la parcería con el COVID-MS Global Data Sharing Initiative, ellos disponibilizaron un diccionario de datos que la gente colocó en un redone, más el de él estaba en inglés y precisaba estar en portugués los datos que fueran disponibilizados. Entonces, precisé, primero, modificar el nombre de las variables a la hora de exportar y segundo, modificar el contenido de los datos dentro de un reporte. Eso fue feito en Python, automatizado a la hora de exportar los datos y también crear un nombre secreto para cada usuario en tiempo real a la hora de exportar los datos. Es un ejemplo también de las posibilidades que permite un REDCap de integración usando las API y cómo un sistema consigue automatizar esos datos. Perspectiva futuro para un redone. Entre ellas tenemos migrar un redone para Amazon Web Services. Esto ayudaría mucho en la disponibilidad de rapidez e integridad del sistema. Desenvolver la capacidad de upload de LME en el sistema y validación automática de los datos por medio de OCR, Optical Character Recognition, y padrones treinados de reconocimiento de documentos. Eso permitiría validar los datos del paciente y obtener los datos del paciente automáticamente. Aprimorar la seguridad y generación de load del sistema y vincular los SIDS, o sea, la clasificación de doenças, a los estudios para ayudar en la clasificación y organización de los estudios dentro del sistema. También para permitir hacer las unificaciones y permitir unificar más de un estudio y tener otro tipo de reportes más avanzados en ese sentido. Muito obrigado. Adalberto, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Doutora Liz, quando quiser, fique à vontade para compartilhar a tela e iniciar a apresentação. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre o impacto nacional do redone. Então, primeiro, a gente tem que entender que com a questão da digitalização, né, desse mundo digital que hoje a gente vive, em uma pesquisa recente sobre o índice de habilidades digitais, foi visto que o brasileiro ele tem vocação digital. Então, até 70% da população hoje está conectada. E o Brasil, então, é a quarta população online. E é importante que a gente esteja alinhado a esse contexto para que a gente traga a pesquisa dentro desse ambiente digital também. E aí, então, a gente, depois de um tempo, né, do início do redone até hoje, até os dias atuais, a gente hoje conhece bem qual que é a vocação do redone na pesquisa. Então, a gente entende que aqui a nossa vocação é responder a perguntas objetivas, com respostas rápidas, e aí entra a grande utilidade da plataforma digital, né? Que não só permite a integração de vários serviços nacionais e internacionais, como também permite que as respostas elas sejam dadas em menor espaço de tempo.
e vocacionado para responder perguntas sobre políticas públicas e demandas emergenciais, isso faz parte do CERN, né, do Redone, com coleta de dados em âmbito nacional e com uma amostra representativa que leva ao maior poder estatístico. Então, essa é a nossa vocação na pesquisa. Uma representação clara disso veio com a Covid, né? Então, a Covid foi uma demanda emergencial em que a gente tinha muitas perguntas e quase nenhuma resposta, e que nos permitiu que a gente pudesse unir vários centros e vários serviços, para que a gente pudesse dar essas respostas o mais rápido possível. Então, foi um passado recente, né? A gente ainda está em pandemia, mas a fase crítica foi recente. E só para exemplificar, a gente fez, por exemplo, um registro nacional, porque uma grande pergunta na neuroimunologia era o quanto a infecção, né, a Covid-19, impactaria nesses pacientes que tinham doenças autoimunes e que usavam medicamentos que influenciavam na resposta imunológica, né, imunomoduladores e imunossupressores. Então, no início foi tudo muito, muito confuso, não sabia se esses pacientes eles evoluiriam de maneira mais grave, se o uso de medicamentos influenciaria alguma coisa em relação à doença. Então, foi feito um registro nacional, tanto nos pacientes com esclerose múltipla quanto com espectro de neuromielite óptica, e isso gerou, inclusive, um mapa com o número total de pacientes incluídos na pesquisa e que permitiu a geração de alguns documentos, de alguns artigos e de algumas respostas bem interessantes. E aqui a gente tem um resumo delas, né? Então, alguns artigos eles foram publicados nesses anos de pandemia, trazendo as respostas que nós precisávamos, e mostrou a importância desse trabalho colaborativo na pesquisa. Então, se cada centro fizesse algo separado, a gente não teria o poder de responder essas perguntas da maneira como a gente respondeu, unindo vários centros em todo o território nacional. E nos permitiu também parcerias internacionais. Então, hoje, por exemplo, uma delas foi com a MSIF, em que isso dá robustez, né, dá segurança para as nossas respostas, tanto a nível nacional quanto a nível mundial. E nos permitiu publicações em revistas de alto impacto, como, por exemplo, a MS Journal, a Neurology, o MS Journal novamente, a International Journal MS Care. Então, são revistas de alto impacto que nós, enquanto pesquisadores, podemos publicar os resultados e podemos responder a tantos questionamentos, a tanta insegurança que permeava o ambiente médico, o ambiente dos pacientes, especialmente, essa insegurança que ninguém sabia se devia manter medicamentos, se devia suspender, o que fazer com esses pacientes, e deu segurança que nos permitiu conduzi-los da melhor maneira possível. Então, quando a gente volta para a nossa missão, né, como a Natália apresentou, que é essa produção de resultados que impactem nas decisões dos gestores em saúde pública em âmbito nacional e, consequentemente, na qualidade de vida desses pacientes, a gente pode atuar enquanto estudos de registro, enquanto uma plataforma de âmbito nacional, também nessas questões de saúde pública. Então, por exemplo, esse foi um trabalho também realizado, foi uma demanda que a academia recebeu, a Academia Brasileira de Neurologia, sobre informações da doença de neuromielite óptica, no intuito de incorporar uma tecnologia, que é o acesso a esse anticorpo, anti-aquaporina 4, que é essencial para o diagnóstico. Então, como uma maneira de produção de dados para que pudesse substanciar, né, essa incorporação dessa tecnologia nova. Foi feito esse trabalho de âmbito nacional também, em que
todas as regiões elas foram representadas, e isso condiz, inclusive, com a população, né, geral. Então, de maneira representativa, e uma doença que é uma doença considerada rara, a gente chegou a quase 4.000 pacientes, e que nos permitiu produzir informação para que embasasse a solicitação e a demanda mesmo da inclusão dessa tecnologia. Inclusive, estabelecendo se a demanda era a incorporação desse anticorpo, anti-aquaporina 4, quantos pacientes, por exemplo, do total não tiveram acesso, a gente não conseguia saber se eles eram positivos ou negativos, porque eles não tiveram acesso ao anticorpo. Então, isso implica, inclusive, em relação a planejamento orçamentário, em saber impacto orçamentário de cada tecnologia, então a gente saber quanto essa tecnologia é utilizada e qual a demanda para ela, permite que seja feito um planejamento melhor desse impacto. E a gente fala dentro de todas as áreas da neurologia, né? Então, hoje a gente tem estudos que enfocam a relação de distúrbios do movimento, seja distonia, seja doença de Huntington, em doenças relacionadas à área da neuroimunologia, como encefalite autoimune, neuromielite ótica, esclerose múltipla, educação, a área da educação em cuidados paliativos. Então, hoje a gente tem uma plataforma, Redone, que ela é responsável por englobar todas as áreas da neurologia. E foi uma conversa rápida para que a gente pudesse entender o quanto essa estrutura, a importância desses estudos na produção de ciência e de mudanças na saúde pública e de melhoria na qualidade de vida, no acesso desses pacientes. Obrigada. Obrigada, doutora Liz. Parabéns mais uma vez ao grupo, né, doutora Liz, doutora Natália, Adalberto, pelo trabalho, pela apresentação de vocês. É bacana ver isso, a missão de como isso tudo começou, e acho que é um grande win-win, né? Tanto para o lado dos pesquisadores, que conseguem ter muito mais informações, mas isso retornar depois na outra ponta, que é o paciente, com melhorias, né? Todo esse share de informações que vocês fazem através de publicações, e levar isso para congressos também, que acho que certamente isso é uma das repercussões, né, desse grande estudo, desse registro de vocês. Então, quero muito parabenizá-los. A Kátia fez uma pergunta da nossa audiência, então temos quase a representação igual vocês tiveram aí do Redone do Brasil todo, né? Então temos praticamente aqui Nordeste a Sul, gente de Joinville, aqui de São Paulo mesmo, Minas Gerais, Brasília, então temos aqui um público também do Brasil todo, então parabéns. Doutor Adalberto, né? Mediante, assim, a todas as diversas funcionalidades, que acredito que você deve ter entrado em contato, né, com o REDCap, teve alguma que foi mais desafiadora? Por que ela foi mais desafiadora, ou que deu mais certo? Como é que foi trabalhar com o REDCap para fazer todas essas conexões e fazer o Redone funcionar? Foi todo un descubrimiento. Primero, conocer el REDCap, ficar familiarizado con él, integrar el equipo en saber las posibilidades y qué podría ser feito con él. Y cada nuevo estudio, cada nuevo día es un nuevo desafío. Tem muchos desafíos. Cada estudio trae sus propias características para el pesquisador y para el Redone. El Redone va creciendo y acrecentando a medida que los pesquisadores van solicitando nuevas funcionalidades. Foi, por exemplo, um desafio fazer um mapa para mostrar os dados em tempo real, de um tempo. Foi um desafio calcular o EDSS, uma escala neurológica também, de um trabalho para fazer. Foi um desafio chegar a como a gente conseguir fazer o autorrelato do paciente e que o médico consiga avaliar esse autorrelato, como comunicar o médico com o paciente dentro do sistema e que fique tudo bem documentado, que fique bem explicado tanto para o médico como para o paciente, como funcionaria o convite de que o médico pode convidar o paciente a participar de um estudo, ou que se o paciente fique interessado por um estudo, possa convidar a seu médico para entrar dentro do sistema.
Amadurecer todas estas ideias fue todo un desafío de toda la equipe y seguimos creciendo, sí. Desafios eu tenho certeza que não faltam, né? Principalmente o tamanho, né? Pacientes entrando a todo momento, então acredito que realmente seja desafiador, de fato, né? Mas parabéns mais uma vez. Há quanto tempo que tem a plataforma? Foi uma pergunta da Simone. Desde, assim, iniciou, né, em 2016, né? Foi quando oficialmente a ABN, né, iniciou com o projeto. A CID, que é essa comissão, né, que faz a gestão, foi em 2020, oficialmente, com a participação né, de alguns definição de cargos, e depois isso aumentou, né? O ano passado e esse ano a gente está inserindo novas funcionalidades e membros dentro do Redone, justamente porque precisamos de pernas, precisamos de mãos, precisamos de cérebros, precisamos de cabeça, né, doutora Liz? Liz sabe disso. Então, quanto mais pessoas dentro da academia mesmo, a gente conseguir mais membros, a gente conseguir agregar para trabalhar no Redone, é importante. A gente também a gente trabalha muito com os departamentos científicos, tendo as sugestões deles, né? Então, assim, o que precisa, o que os membros precisam, como que... esses documentos todos, a gente consultou amplamente os membros da academia e sempre a gente consulta, né? Então, é um trabalho de muitas cabeças. É uma iniciativa, sem dúvida nenhuma, muito robusta, arrojada, pioneira, acredito, né, na área da medicina. Pelo menos eu não tenho conhecimento, me corrijam, né, em outras especialidades médicas que alguém esteja fazendo, né, que alguma área esteja fazendo algo semelhante. Então, parabenizar mesmo aí vocês que estão à frente. Acho que a doutora Doralina também está aqui com a gente, caso queira trazer alguma palavra, doutora Doralina, está altamente aqui convidada por nós, tá bom? Fique à vontade, caso queira fazer alguma manifestação. Eu tenho algumas perguntinhas aí para vocês, eu queria saber se vocês têm algum tipo de parceria com a iniciativa privada ou com a iniciativa pública, se o apoio vem todo mesmo da academia, né, de neurologia. Também queria saber de vocês, assim, a Natália colocou, já vou fazer duas perguntas, tá? A Natália colocou um diagrama que mostrava, a partir de uma doença, né, vai ter vários subprojetos. Então, alguém que vai querer ver a vertente epidemiológica, o outro que vai querer talvez ver biomarcador, o outro que vai querer ver qualidade de vida. Como que vocês fazem para harmonizar, né, os dados, para que não exista redundância? Então, de repente, não estou coletando o mesmo tipo de informação de uma maneira diferente, por isso ela é redundante, ou também não estou deixando de contemplar algo que vai ser importante, né? Então, imagino que essa parte é muito trabalhosa, né? Porque na neurologia deve ter as suas sub-áreas, então alguém que quer enfatizar mais um ponto, outro que quer o outro, e aí vocês provavelmente devem ter alguém que lidera o projeto e ele que vai cuidar dessa harmonização, definir o que vai ser os critérios para aquele banco, porque se vai ter muita informação ou se, por outro lado, não vai ser insuficiente. Então, como que vocês têm trabalhado com isso? Bom, você perguntou sobre parcerias. Hoje a iniciativa, assim, né, vamos dizer assim, o subsídio, a gestão, a parte financeira do Redone é toda subsidiada pela ABN, né? Então a ABN, ela é uma sociedade de especialidade e ela que subsidia o Redone. A gente tem parcerias por meio de projetos, né? Então pode ter estudos de iniciativa do investigador que são financiados às vezes no contexto das universidades, que são financiados pela indústria ou por órgãos de fomento, que seja, podem utilizar do Redone para armazenar os dados. Então, essa parceria acaba sendo indireta, mas não diretamente assim, um contrato entre a ABN e uma empresa, entendeu? Mas acaba subsidiando esse tipo de iniciativa, como estudos de iniciativa do investigador. Em relação aos dados,
Quando a gente vai fazer o formulário, a gente trabalha muito próximo com o pesquisador. Lembrando que são estudos epidemiológicos observacionais, né? Não são ensaios clínicos. Então, é uma outra perspectiva de estudo. Então, são coleta de dados, a gente sabe das limitações de estudos observacionais, são dados de prontuário, né? Não tem o mesmo... não que não é a mesma qualidade, é o dado de prontuário, mas são informações que às vezes são faltantes, e a gente tem que lidar com isso, né? De informações de prontuário. Mas a gente sempre busca que os formulários sejam pequenos, curtos, de rápido preenchimento, que não demore, porque a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de preencher informações, não tem tempo, né, de buscar tantas informações dos doentes. Então, a gente trabalha muito com os pesquisadores nesse sentido. Olha, informações rápidas, alternativas, dados, sempre com alternativas, não dados abertos, para cada vez mais padronizar, não ter informações muito diferentes, né, dentro do banco, e a gente constrói junto com ele os formulários. Então, tem perguntas que a gente vai... É meio trabalho de formiguinha, né, porque a gente vai junto com o pesquisador para construir. Né? Toda a equipe se debruça no momento de construção desse formulário. Então, se tem alguma pergunta que a gente já vê que está no banco, aí a gente já coloca isso para o pesquisador. É mais ou menos assim. Liz, por favor, complemente se eu esqueci de alguma coisa. Existem aqueles dados mínimos que são informações do registro e existem as informações de cada pesquisa em específico. Então, vamos lá. Se uma pessoa está fazendo um projeto sobre qualidade de vida, tem um formulário específico para qualidade de vida. Se uma pessoa, um coordenador de estudo, né, está fazendo uma pesquisa com alguma outra, avaliando acesso, tem um outro formulário para isso. E esse paciente, toda vez que o paciente ele é cadastrado, ele recebe o identificador global. E aí esse paciente ele pode ser identificado, vamos dizer assim, com a possibilidade dele, sabe, minimiza o risco de duplicidade de dados. Mas é isso mesmo que a Natália falou. Acho que e respondendo uma outra pergunta que tem aqui, se pode ser dado usando uma pesquisa usando dados retrospectivos e prospectivos a longo prazo, sim. Então, a plataforma ela pode tanto utilizar dados retrospectivos de prontuário, quanto pode ser um estudo de registro que é longitudinal, né? Então, você pode fazer periodicamente, inclusive, recoletar esses dados com essas informações dos pacientes. E essa personalização do questionário, ela é feita com o coordenador do estudo, né, daquele estudo específico, e nós, né, tanto a coordenação de pesquisa quanto o TI, para fazer essa personalização do questionário dentro do sistema. Bacana, muito obrigada. Agora uma dúvida mais geral. Vocês permitem, né, logicamente, que um paciente entre, porque até a Natália mostrou que nós podemos, né, fazer o cadastro lá no site. Então, vamos dizer, se eu tenho uma condição que tem uma doença ali, eu poderia, Kátia, sem o convite do médico, entrar os meus dados ou não? E também queria saber se vocês conseguem dizer se tem mais pacientes que são da saúde suplementar ou do SUS, se vocês têm algum marcador nesse sentido para ver, né, que tipo de público que tem sido mais alcançado, porque eu acho sensacional o acesso à pesquisa para o participante, né, algo que no Brasil praticamente nós não temos na maioria das especialidades, né, deixar que o paciente busque um canal para reportar sintomas, para ver que tipo de estudos que estão em andamento, né? Não sei se vocês conhecem aquele site Research Match. Ele até foi desenvolvido pelo Paul Harris, que é o desenvolvedor do REDCap, né? Então, o Research Match é o lugar onde vocês podem encontrar, né? Os participantes podem encontrar os estudos em andamento, se voluntariar e vice-versa também. Nós, como pesquisadores, podemos encontrar estudos que estão em andamento, então eu vendo ali um pouco da estrutura me fez lembrar dessa estrutura que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, vamos supor que eu
Natália, sou uma paciente, eu quero me cadastrar na plataforma, independente de eu ter um médico que me convide ou não. Eu entro, então assim, a gente tem duas situações. Eu sou usuária, então eu posso entrar e me cadastrar, né? E posso até receber lá informações, olha, pesquisas em andamento, entro lá e olho. Ah, nesse momento não estou interessado em participar de nenhuma pesquisa. Então, o paciente é livre, né? Ele tem essa autonomia no momento dele que ele queira participar, ou de convidar o médico dele para participar. Lógico que a gente falou muito rápido aqui, mas é muito complexo. Então, acho que eu ficaria uns 40 minutos para explicar realmente a complexidade essa interação. Foi que, como a Adalberto falou, foi muito difícil de desenvolver. E dar essa autonomia para o paciente no sistema, a gente está cada vez aprimorando mais, porque também tem as necessidades dele, né, de utilização do sistema, dificuldade visual, né? Então, a gente está tentando melhorar sempre para melhorar a participação deles. Então, você pode entrar e se cadastrar como uma usuária. Assim como profissional, você pode entrar como profissional e se cadastrar como um profissional, né? Como médico. Então, e não necessariamente você, nesse momento, tem pacientes para colocar, né? Então, em alguma doença ali. Então, você vai ter acesso a todos os estudos, tanto um usuário quanto o outro. Então, o acesso como usuário é livre, tá? Então, as pesquisas de autorrelato que o paciente entra para preencher também é livre, ele vai preencher se ele quiser. E no momento que ele também não quer mais ter o seu acesso na plataforma, ele pode pedir o descadastramento da plataforma, né? Ou, que é diferente dele estar participando de um estudo e pedir a retirada do consentimento. Então, quando ele se cadastra na plataforma, essas informações, elas vão sendo pedidas, né? Então, ele já vai alimentando algumas, que são tanto dados sensíveis como dados de saúde dele, algumas informações a gente já pede, para a gente conseguir levantar essas informações que você falou aí, de se é da rede pública, se não é, tal, né? Então, hoje, se perguntar agora para mim, não sei te dizer. O paciente está meio tímido ainda, com esses preenchimentos. Eu acho que isso vai demandar, esse é um desafio para a gente agora, né? Divulgar, fazer com que o paciente preencha, divulgar nas associações de pacientes. Então, assim, a gente tem muita perspectiva futura para o Redondo, de necessidades que a gente vai ampliando e as outras necessidades vão aparecendo. Não, acho que é isso mesmo, Natália. O paciente, ele quer participar, né? Então, é um desejo do paciente. E a nossa função é dar autonomia para que ele possa fazer isso. Óbvio que alguns dados, eles precisam ser validados. Então, essa interação médico-paciente, ela tem que ser, como a Natália falou, é bem complexo, mas ela deve existir. Tem dados que só o paciente ele é capaz de fornecer de maneira fidedigna. Tem dados que precisam de uma validação médica. Mas, em todo o tempo, o nosso trabalho é para que ele possa ter o máximo de autonomia possível e que ele possa ter o máximo de interação mesmo, né? E de participação. Bacana, parabéns aí por todo esse processo tão bem controlado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Adalberto. Assim, considerando todo esse volume de dados, os diferentes níveis de acesso, né? Então, nós temos o acesso do médico, enquanto cadastramento, o médico do paciente querendo se cadastrar e, ao mesmo tempo, existe o consumo desses dados, né? Então, eu imagino que deve ser algo grande em visão de sistema. Como que você pensou nisso, nesse ponto, para garantir o acesso para todo mundo, rápido? Então, eu vou gerar um mapa, eu quero que os dados sejam atualizados ali rapidamente, a acessibilidade do software. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Sim, você está certa. No momento que começa a ser muito utilizado o sistema, começa a ficar mais devagar. Então, eu precisei implementar uma caché de dados em redes, de jeito que o dado que é consultado no REDCap é consultado a primeira vez, logo ele fica disponível por media hora, por uma hora, y los consiguientes accesos fican en memoria, ya no consulta directamente los dados. Por ejemplo, el diccionario de datos de un formulario no muda. Una vez que está siendo preenchido los datos, el diccionario de datos no muda.
a menos que você modifique ele, mas isso é feito uma vez a la semana ou menos, ou já não fica feito uma vez que está em produção. Então, muitos dados ficam em caché, e isso significa es traducido en mayor rapidez de acceso y disponibilización de los datos. Então, desse jeito, a gente consigue melhorar o rendimento do sistema e dar resposta a muitos usuários ao mesmo tempo. Perfeito, muito obrigada. Tenho mais uma, posso? Já vamos encerrar, prometo. Natália, você como coordenadora do estudo, você estava falando que os dados vêm de prontuário, né? Como que vocês fazem essa questão de treinamento? Porque são diferentes profissionais que podem ter tido contato ou não, né, com o REDCap, ou enfim, com o formulário de coleta, e o monitoramento dos dados, né? Então, vamos supor que eu entrei para cadastrar os dados e estou deixando muito incompleto, ou enfim, né? Como é que vocês conseguem ter esse controle, fazem esse monitoramento, a resposta, ir atrás da pessoa e falar, olha, né? Como que é feito esse processo? Então, como eu falei, são dados, são estudos observacionais, a gente sabe que tem informações que a gente não tem, e tem informações que são minimamente obrigatórias. A gente coloca nos forms, né, o que tem, no mínimo tem que ser preenchido. A gente sabe da dificuldade, tanto reto quanto prospectivo, porque são informações também, dados de saúde do paciente, da rotina do paciente. Então, às vezes, não é um dado de rotina de coleta naquele serviço. Quando a gente, como a coordenação dos estudos dentro da plataforma, cada estudo dentro da sua instituição tem a sua equipe, né? Então, assim, a gente não faz um treinamento por estudo, né? A gente tem a utilização do REDCap, a utilização do sistema, que a gente tenta deixar da maneira mais fácil possível para ser preenchido. Então, ele é bem autoexplicativo, assim, porque o próprio a gente desenvolveu de um jeito, isso foi um desafio grande para a Adalberto também, desenvolver de uma maneira que o sistema leve o usuário aonde ele tem que ir, principalmente o paciente. Então, as janelas, os links, ele já vai sendo meio autoexplicativo, porque se a gente pensar em Brasil e a quantidade de estudos que tem, a gente não consegue treinar a equipe por estudo na plataforma. Lógico que a gente tem um suporte técnico, tem o e-mail do Adalberto, tem o e-mail do Edone, que as dúvidas podem ser tiradas, tá? Então, e tem os pesquisadores que são responsáveis, que a gente trabalha junto com eles no desenvolvimento do formulário. Tem reuniões, né, com os coordenadores de cada estudo, então esse é um contato muito próximo, inclusive na questão da construção desse questionário. E uma outra coisa é que a interface que o Adalberto ele faz, né, assim, para essa inserção de dados, ela é muito amigável, né? Muito, que a gente chama de friendly agora, né? Então, é muito amigável. Então, isso facilita essa inserção. E é muito mais um contato com o coordenador dos estudos, e, obviamente, a gente à disposição para se algum pesquisador tiver alguma dúvida, e esse coordenador de estudo, ele replica. A gente coordena a plataforma em si, não o estudo em si, com exceção dos dados dentro da plataforma, né? Que aí é isso, se é um dado importante que precisa dessa informação, o pesquisador não consegue nem salvar. Ele tem que inserir essa informação, ele não consegue seguir no formulário. Ele salva, preenche depois, mas ele não consegue enviar o formulário. Tem uma pergunta no chat que fez Sara. Vocês utilizam alguma funcionalidade para avaliar a qualidade dos dados do registro? En ese caso, a gente consigue usar las mismas herramientas que ya estén disponibles los REDCap, Data Quality, que sí es muy importante, mas além disso, como já Natália sinalizou, a gente faz muito trabalho a la hora de fazer o formulário, que o dado seja certo, que fique padronizado, que fique parametrizado, que não fique em campos abertos, ou seja, obrigar ao usuário, a quem vai preencher, a colocar o dado certo. Se não consegue colocar, não vai poder colocar. E isso ajuda muito a la hora de fazer a estatística depois. Se você coloca dado e coloca errado, não está fazendo nada. Então, precisamos, desde o começo, fazer certo. Uma vez que você faz certo, a ciência vem depois, sozinha.
Bacana, Adalberto, é algo que eu tinha apelidado de gerenciamento preventivo. Faz a prevenção, né, colocando, né, uma força-tarefa para um excelente planejamento, um formulário muito bem desenvolvido, que aí você já evita grande quantidade de problemas, né? Então, acho que principalmente quando lida-se com um trabalho como é o de vocês, de um porte tão grande, muito capilarizado, né? Vocês têm pessoas no Brasil inteiro usando o sistema, acaba sendo complicado manter, né, um monitoramento talvez ali mais minucioso, como a gente consegue fazer em estudos de menor porte, né? Sim. Mas olha, parabéns, a gente termina assim a tarde encantadas, né, que nós, o time do REDCap Brasil, com tanta iniciativa de vocês, com um trabalho tão belo, que vai trazer muitas respostas para o Brasil em termos das doenças neurológicas, sem dúvida nenhuma, uma contribuição que vai ajudar, né, a melhorar a saúde pública do nosso país, sem dúvida nenhuma vai ajudar em políticas, né, na incorporação de novas tecnologias, como até a doutora ali citou um caso de um estudo que foi até pedido para isto. Então, que este exemplo de vocês possa contagiar outras especialidades médicas, e para nós que somos do REDCap, realmente acho que traz assim, uma grande satisfação de ver que o sistema está dando conta de um projeto tão robusto, né? Então, parabéns mais uma vez. Só temos a agradecer aí o tempo, né, o preparo das apresentações que foram muito bem bem elaboradas, com muito cuidado, né, e apresentadas com muita maestria mesmo. Então, muito obrigada novamente. Obrigada, Kátia. Obrigada pela oportunidade da gente poder falar sobre Vedone e discutir, né, uma temática que é tão importante. Obrigada. Kátia, meninas, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer divulgar o Redone, prazer divulgar também o uso do REDCap no Redone, que sem o REDCap não seria possível. Então, a gente agradece bastante a oportunidade. Contem com a gente sempre. Muito obrigado. Foram realmente apresentações assim incríveis. É um projeto muito bacana que para a sociedade, para todos e para a nossa pesquisa aqui no Brasil, eu tenho certeza que é um divisor de águas, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, parabéns pelo trabalho, obrigada pela presença, pessoal.